98 Talks. A gente segue essa série de entrevistas com os vereadores mais votados de Belo Horizonte. Sexta passada recebemos aqui a professora Duda Salabert, eleita pelo PDT com recorde de votos na capital. Hoje quem conversa conosco é Nicolas Ferreira, do PRTB. Um breve currículo do Nicolas aqui, 24 anos, formado em Direito pela PUC Minas, coordenador do grupo Direita Minas, com viés conservador e apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro. Nicolas se consagrou como o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte, um jovem vereador com 29.639 votos. Deixa eu dar boa noite ao Nicolas aqui. Tudo bem, Nicolas? Bem-vindo a 98. Boa noite, pessoal do 98. Boa noite aos ouvintes. Ô, Nicolas, eu já vou te fazer uma pergunta, até porque eu citei a Duda Salabert aqui, e nós tivemos notícias, se tiver algum erro nesse preâmbulo aí, você me corrige, que a Duda Salabert fez uma ligação para você, né, parabenizando pela eleição e propondo uma relação de amizade, de parceria, que vocês tenham, apesar de estarem em extremos, que vocês tenham uma gestão dentro da Câmara de boas ideias ou de troca de ideias. Como é que você recebeu esse primeiro contato da Duda Salabert, e você esperava que ela fizesse contato com você? O contato que nós tivemos, a conversa foi no âmbito de a gente saber, né, ela inclusive falou isso comigo, né, de que infelizmente muitos, né, querem colocar um contra o outro, ou se não potencializar a rivalidade que de fato acontece entre ideias. E desde o começo, né, quando eu ganhei, eu falei para o Estado de Minas que eu tenho um princípio, né, do Fulton Sheen, né, alguém que eu leio, né, um padre, que ele diz que, olha, você pode, né, ter tolerância com pessoas e intolerância, né, com ideias, né, nunca o contrário. Então, sempre eu deixei isso claro, né, que de fato eu vou discutir no âmbito das ideias. Mas é óbvio, né, de que o embate ideológico ele acontece, muitas das coisas, inclusive, envolve a pessoa, né, igual quando você vai combater o crime, como você combate o crime sem combater o criminoso, né, como você combate o pecado sem falar do pecador. Então, de fato, algumas coisas nós precisamos, né, falar e pessoalizar. Né? Não tem como também ficar só no âmbito abstrato, somente de ideias. Mas, de fato, aquilo que eu vou debater, aquilo que eu vou rivalizar, vai ser realmente no campo das ideias. Ô, Nicolas, só para corrigir primeiro, corrigir o número de votos do Nicolas, 29.388 votos foi o número de votos que ele teve, para ficar na correção exata aí, para nem tirar, nem dar voto demais para o Nicolas. Mas, ô, Nicolas, a gente, vendo a sua trajetória, você ganhou notoriedade no YouTube, e você aborda alguns temas que são temas muito próprios do seu poder de discussão. Você está muito ligado ao conservadorismo, fala sobre comunismo, feminismo, ideologia de gênero, mas você vai encontrar uma Câmara de Vereadores que ela é múltipla. Ela vai ter gente de esquerda, gente de centro, gente de direita. Como é que você vai fazer para conciliar esse seu perfil, que antes de ser eleito é um perfil polêmico, batalhador, com uma Câmara que vai exigir de você uma grande capacidade de negociação? Eu vejo que a política ela é a arte do possível, eu vejo que não é simplesmente aquilo que você deseja, mas é bom deixar também claro que esse meu embate polêmico não é simplesmente um personagem, algo que eu fiz para poder alcançar, né, a minha candidatura. Né? De fato, eu sou assim. Eu vejo que a polêmica hoje depende do ponto de vista. Então, se de fato eu defender, por exemplo, a família tradicional, que é algo que eu defendo, né, que eu defendo não matar crianças no ventre, que é a minha leitura, né, do aborto, que eu defendo, né, o porte de arma para que o cidadão de bem de fato consiga se defender, defendendo sua família, ou até mesmo, né, de um governo tirânico, né, caso ele se torne tirânico, que é a base, né, da segunda emenda dos Estados Unidos, né, nem simplesmente poder fazer vingança, mas de fato você conseguir se defender a sua família. Então, se isso para as pessoas é ser polêmico, né, para mim que são coisas muito básicas, então de fato eu sou polêmico. Então, aquilo que eu defendo para mim é algo claro, é algo assim óbvio de se ver. É claro, né, que eu vejo, né, que existem nuances que você precisa mesmo discutir, mas algumas coisas hoje no mundo a gente está precisando provar que a grama é verde, né, como diz Chesterton. Eu estou precisando provar, né,
de que coisas óbvias são óbvias, que o verdadeiro é verdadeiro. Então, se vocês quiserem, me chamar de polêmico, de um cara combativo, de fato eu serei. Óbvio que aquilo que for necessário, eu vou estar sempre votando em prol de Belo Horizonte, né? Pode ter certeza disso. Eu não vou simplesmente deixar de votar em algo porque foi proposto por alguém de esquerda, por alguém da oposição. Se for bom para Belo Horizonte, irei votar a favor. Se for algo que eu vejo que será contrário, né, às minhas posições e que será ruim para Belo Horizonte, eu estarei votando contra. Nicolas, boa noite. Novamente, parabéns aí pela sua grande conquista aí dos votos. Acho que você vem precedido aí de uma responsabilidade também tamanha, como a gente falou com a própria Duda, que uma pessoa que acaba tendo uma projeção e um resultado tão grandioso quanto esse nas urnas, acaba chamando mais atenção não só dos eleitores que irão o acompanhar, mas também dos próprios veículos, que também gera uma expectativa muito grande. Fico feliz de ver que você está com essa postura de buscar aí, através de um pragmatismo, o melhor para Belo Horizonte. A gente teve muito essa questão com a Duda de perguntar se ela iria simplesmente tratar os temas que resume, né, que representa, ou aquilo que as pessoas têm aí uma visão mais limitada daquilo que ela poderia oferecer. E no seu caso também, pelo fato de você ter uma visão também muito direcionada de um público que você bem acaba de eu vou usar a palavra que eu odeio, que é rotular, mas é no sentido de só te fazer entender. E que você acaba ficando refém de não mudar essa pauta hora nenhuma, e aquilo pode colocar em más lençóis contra o seu próprio eleitorado, no sentido da dificuldade também que as pessoas têm de interpretar pautas mediante da esquerda ou da direita. E eu queria entender, dentro dos seus maiores desafios que você vê pela Câmara hoje, o que você acha que seria o mais emergencial a ser feito pela cidade de Belo Horizonte para que ela vá rumo aos valores que você tanto comunga e tanto inspira aí essas pessoas que votaram em você? Como conservador, né, eu presto também muito no quesito da liberdade econômica, então eu vejo que vai ter que ter um diálogo enorme com vários setores da nossa sociedade, principalmente com o setor daqueles que geram emprego e renda aqui em Belo Horizonte. Então eu pude andar por nosso município inteiro, ver que de fato não é simplesmente um falatório, né? Durante a pandemia, vários setores foram deixados de lado, como por exemplo os setores de evento, como por exemplo motoristas de vans escolares, os professores principalmente. Então nós vamos ter que ter um diálogo, né, para poder ouvi-los e entender e saber aquilo que a gente pode de fato ajudar. Porque aqui em Belo Horizonte foram mais de 12 mil negócios fechados, 100 mil empregos destruídos, e quando a gente não tem diálogo, quando a gente não tem uma tratativa com essas pessoas, a gente está ignorando um problema. Né? Eu agora, né, assumindo uma posição em janeiro, né, como vereador, eu vou com certeza, né, que eu acho que é o mais emergencial agora, fiscalizar as atitudes do prefeito, porque eu vejo que não houve, né, essa representatividade no momento de crise, onde você vê quem realmente te representa. Infelizmente mesmo, eu pude perceber que foram deixados de lado, né, as pessoas realmente precisando de emprego, sabe, pessoas desempregadas, realmente desesperadas por alguém, por ter diálogo, e não teve diálogo, sabe, não teve um planejamento, não teve uma previsão. Eu não sou daqueles que colocam como se, isso não existe. Lógico que existe, o vírus está aí, realmente destruiu vidas, mas eu também não posso deixar de olhar o outro lado, né, de que, olha, a economia não é antagônico à vida, eu preciso tomar conta disso. Então, de fato, nesse primeiro momento agora de emergencial, eu vou, né, dar uma verificada principalmente em todos contratos que foram feitos durante o período da pandemia, para ver se de fato está de acordo, né, com a legislação, se de fato não houve excesso, se de fato o prefeito não utilizou da máquina pública para poder buscar alguns interesses próprios aí. Ô Nicolas, boa noite, prazer receber você aqui no 98 Talks. O prefeito Alexandre Calil, né, prefeito reeleito, ele tem uma base forte aí na Câmara de Vereadores, né, pelo menos esse primeiro mandato dele mostrou isso. E ele tem representantes tanto na direita quanto na esquerda, né, ele tem o Léo Burguês, que é do PSL, que faz parte da base dele, a própria Duda Salabert agora foi eleita pelo PDT, que fazia parte também da base de aliança aí do prefeito. E como que você vai lidar com essa aliança, né? Com essas alianças na Câmara Municipal, né? Dessa base realmente do Alexandre Calil que engloba todos os partidos? Não falando aquilo que eu vou dizer agora diz respeito a nenhum vereador em específico,
mas eu acredito que a política é a arte de apertar mãos erradas e fazer as escolhas certas. Então, de fato, a articulação ela é necessária, isso é a política, como eu já disse aqui anteriormente, eu tenho uma base muito sólida do meu posicionamento. Então, assim, sendo bem franco, eu não entrei na Câmara para poder ser amiguinho de ninguém, eu não vejo que isso é Big Brother, porque até mesmo porque no começo do Big Brother todo mundo é amigo e depois, né, cada um manda um pro paredão. De fato, como eu disse, a articulação é necessária, o diálogo é necessário, mas aquilo que tiver que ser apontado, eu vou apontar, pode ter certeza, porque eu não acho justo, né, para bons projetos que são apresentados hoje, e isso eu digo em qualquer esfera, tanto da União, quanto estadual, quanto municipal, ótimos projetos que poderiam estar sendo aprovados, que seria bom para toda a população de Belo Horizonte, por uma pauta ideológica, simplesmente votam contrário ou se não votam, né, a favor. Prova disso foi, inclusive, o plano diretor aqui, né, que eu estive, mesmo não sendo vereador, estive lá presente para poder entender, compreender, eu li o plano diretor, então mudaram, né, por completo a questão, né, do coeficiente da construção, isso vai acabar com a construção civil aqui em Belo Horizonte. Então, como eu posso não denunciar, né, assim, como eu disse, eu inclusive já falei isso com alguns vereadores, o meu posicionamento ele é firme e aquilo que precisa ser denunciado, mostrado para as pessoas, eu não me importo de abrir uma live e falar, olha, aquele cara ali poderia estar votando algo bom para BH, mas não está votando por questões de articulação para o seu interesse próprio, né, não me importo de talvez chegar, o Nicolas está isolado, eu não me importo, né, o que me importa mesmo é a verdade, é se manter firme e mostrar para as pessoas que eu estou lá, não é para poder ser amiguinho de ninguém, mas é de fato contribuir para a população de Belo Horizonte. Nicolas, na sua página inicial, no YouTube, você carrega lá os dizeres: a esquerda quer destruir o que ela odeia. Nós, conservadores, queremos conservar o que amamos. Quais são as suas propostas para viabilizar pautas conservadoras na Câmara? Você acha viável que as ideias que você tem já de bate-pronto, para começar, você acha que elas são viáveis e quais são elas? E você acha que os seus colegas de Câmara vão comprar o discurso? Não, excelente pergunta, Everton. Eu acredito que sim, porque uma das minhas propostas, principalmente que trata a respeito da educação, é trazer, né, o projeto do governo federal de instituir escolas cívico-militares aqui em Belo Horizonte, que inclusive o prefeito Calil recusou sem nenhuma justificativa. Então, eu tenho certeza que por mais que exista uma oposição, que pessoas falem talvez mal, até mesmo da própria Polícia Militar, se eu não falar, olha, amanhã vai ser aberta uma escola cívico-militar aqui em Belo Horizonte, pode ter certeza que vai dar fila, porque é algo que realmente já foi demonstrado que funciona, algo que dá resultado, que já se viu de exemplo para outros estados, como por exemplo Goiás, né, que pegou uma escola assim destruída e colocou no topo. Então eu vejo que uma das minhas propostas para a educação é essa, outra também é fazer uma inserção das noções de empreendedorismo, educação financeira nas escolas, para que de fato os adolescentes saibam, né, gerir o seu próprio dinheiro. Eu tenho um cara de mais novo, mas eu já saí da escola tem um pouco de tempo, e eu sentia muita falta disso, do porquê eu pago tal coisa, como eu faço para investir na bolsa. Então hoje aqui no Brasil, por exemplo, eu só fui ter contato com isso de fato na faculdade, como meu professor de economia, e eu vejo que é um conhecimento que a gente tem que adquirir. Então, por exemplo, no âmbito da segurança, eu quero fazer com que toda verba economizada durante o ano na Câmara seja direcionada para equipar, para estruturar a Guarda Municipal na compra e manutenção de armas. Então, eu vejo que são boas propostas que não só dizem a respeito daquilo que eu defendo, mas algo que realmente acredito que vai ser bom para toda a população de Belo Horizonte. Olha, o microfone está fechado. É mais difícil. Eu desliguei o microfone porque tinha um cachorro latindo aqui no fundo e eu não queria atrapalhar a fala do Nicolas. Mas eu já matei ele, pode continuar. O Caio também, eu já deu jeito de silenciá-lo ali. Mas a questão é a seguinte, falar um pouquinho de política, Nicolas. A gente está vendo um país que se polarizou, um país que vai de um lado para o outro e, em contrapartida, as últimas eleições municipais mostraram um pouco de fragilidade dos apoios dados pelo presidente Jair Bolsonaro. Você é uma exceção, inclusive, dos apoios dados pelo presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que o país está mudando de mão? Nós vamos ter uma mudança na regra política? Ou isso é só um tempo, uma eleição distinta daquela que pode ser a resposta para 2022? Olha, eu acredito que a polarização ela aumentou, de fato.
Eu não vejo que foi um fracasso, inclusive para o próprio Bolsonaro, essas eleições, porque, inclusive, ele não tem partido, né? Ele realmente apoiou pessoas ali que eram próximas dele, pessoas que ele conhecia. Então, dos vereadores, por exemplo, que ele apoiou, que foi o Paulo Chuchu, por exemplo, ex-assessor do Eduardo Bolsonaro, ele ganhou em São Bernardo do Campos. A Sonaira, em São Paulo, também ganhou. Eu aqui também ganhei. O Vinícius Zait, lá em Sorocaba, que ele já tinha prestado um apoio anterior, ele também ganhou. Então eu vejo que para a direita conservadora, né, eu dou um puxão de orelha para que a gente realmente fique mais atento a essas questões, porque muito embora, né, eu esteja agora no campo da política, eu não vou deixar de lado o campo cultural, que eu vejo que de fato isso daí é o que move, isso aí é que imprime princípios, valores nas pessoas, que de fato consegue mudar a estrutura da sociedade, que é isso que a esquerda faz, através dos livros, da literatura, da produção cultural, produção literária. Então eu vejo que essas eleições agora, ela não foi um fracasso para a direita, né? Eu sou prova viva disso, que o Bolsonaro realmente me apoiou e já tinha feito um trabalho e ele conseguiu eleger bons vereadores. Então eu vejo que em 2022 nós vamos continuar trabalhando para que de fato a gente consiga reeleger o nosso presidente. Ô, Nicolas, indo para um campo agora mais direto e falando um pouco do que está vivendo o nosso mundo inteiro, e tentando aí te colocar, puxar de você uma percepção com relação a esse cenário, a gente está vivendo aí uma pré-segunda onda no sentido de ter aí números de hospitais voltando a ficar lotados com os leitos, a gente está vendo um índice de contágio ficando cada vez maior, você vos fala com uma pessoa recentemente contaminada, e que a gente vê que as pessoas continuam ainda levando essa questão do Covid não da forma adequada, mas também viemos aí também de dois cenários positivos no que diz respeito ao combate, e aí não entrando no detalhamento que um fez a mais, um fez a menos, mas Minas Gerais teve um número referente nacional como o melhor estado no combate ao Covid, Belo Horizonte também saiu muito bem com relação aos números, e aí eu queria o seu ponto de vista com relação às atitudes, tanto do prefeito, quanto do governo, quanto do presidente com relação a esse combate, e o que você espera no final agora dessas vacinas, elas chegando no mercado, passando pelos órgãos fiscalizadores, vai tomar ou não vai tomar? Só complementando a pergunta anterior, antes que eu me esqueça, com relação às eleições e quem o presidente apoiou, prova disso foi a questão também do próprio Bruno Engler, né, meu amigo, hoje deputado estadual e foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, né, e conseguiu aí surpreender a todos, porque, né, ele dava ali sempre atrás do João Vitor Xavier, da Aura Carolina, e ficou em segundo, então mostra aí um bom resultado também. Com relação às medidas que foram adotadas durante a pandemia, sendo bastante sincero, eu vejo que foi algo muito mais político de alguns prefeitos, governadores, do que realmente técnico. Primeiro, você, para lidar com o vírus, você não simplesmente ignora ele, né? Você faz isso com a sua ex-namorada, você ignora ela, ela desaparece. Agora, com o vírus, você às vezes não, viu, Will? Às vezes não, pois é. E mesmo assim, às vezes ela não desaparece. Mas você percebe que, poxa, você precisa enfrentar o problema. E eu vejo que muitos governadores, muitos prefeitos simplesmente ignoraram, sabe? Colocaram todo mundo em casa. E a pergunta que eu faço, ora, se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona, por que a gente está caminhando para outra? Então, assim, eu sou óbvio, eu não vejo problema nenhum em você utilizar uma máscara, sabe? Passar álcool em gel, você realmente seguir o protocolo. Cara, você está lidando com vidas, né? É um vírus que mata. Mas será que houve proporcionalidade? Será que houve um equilíbrio? Houve uma histeria por parte de alguns? Então, eu vejo que ocorreram durante esse tempo diversas hipocrisias mesmo. No seguinte sentido, poxa, durante um tempo, os shoppings, como por exemplo, PH Shopping, Minas Shopping, tudo fechado, e o Oiapoque ficou aberto durante um tempo. Então, poxa, qual a diferença? Sabe? Aí depois fechou de novo. Aí depois você olha que agora, no shopping, você entra com máscara, chega na praça de alimentação, você tira a máscara, senta e come e pode ficar sem máscara. Ou seja, a questão é o alimento, depois disso pode, o contato talvez do vírus não é simplesmente aéreo, ou talvez não é quando você pega algo, então você pode estar contaminado ali, encostar em uma bancada de um restaurante e aquilo ali está contaminado e outra pessoa se contaminar. Então, assim, eu vejo que era mas necessário... com álcool em gel você acaba resolvendo também esse problema, mas
de certa forma também tem muito mais perguntas do que resposta. É isso que você está querendo dizer? Assim, não dá para se concluir, então, algo assim do melhor forma de ter combatido? Não sei, desculpa. Porque eu vejo o seguinte, eu nasci na cabana do Pai Tomás, tá? Que é uma favela aqui em Belo Horizonte. Eu fiz, inclusive, um vídeo que deu mais de 1 milhão de visualizações, mostrando, poxa, qual que é a realidade das pessoas. Porque é muito fácil você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, fica em casa e pronto. E tendo um salário bacana, eu não estou dizendo que é errado você ser rico e ter condições de ficar em casa. Pelo contrário, show de bola. Mas e as pessoas que não têm condição? O que nós fizemos com essas pessoas? Então, realmente, foi uma medida que, cara, deu uma ignorada na realidade. Então, poxa, dá uma olhada na Suécia. Inclusive, eu li a fala do primeiro-ministro, ele falou, olha, a nossa medida que nós tomamos aqui, né, para poder, de fato, deixar os jovens continuarem trabalhando e dar uma isolada no grupo de risco, foi não simplesmente preocupar na economia, porque nós preocupamos economia acima de tudo. É porque, de fato, era para se preparar para uma segunda onda. E nós já estamos vivendo isso agora. Tá? Eu não sou, galera, daqueles que, poxa, não, isso daí é uma invenção, que não sei o que, não. O que eu estou querendo dizer é que dá para poder fazer as duas coisas. Dá para você ter uma proporcionalidade, dá para você ter um diálogo, sabe? Eu não sou do tipo de cara que fala, não, você é a favor da máscara, sai daqui que você é um comunista. Ou senão você não é, quer dizer, né, você não é a favor da máscara, você é um direitista radical. Opa, dá para ter um equilíbrio nas coisas. Mas, infelizmente, eu vi durante esse tempo uma medida muito mais política do que científica. Então, assim, eu tinha que dar distanciamento social na fila, mas eu poderia entrar dentro de um ônibus. Eu poderia, por exemplo, entrar em um ônibus lotado, mas eu não poderia estar dentro de uma igreja tendo um distanciamento social. Sabe, isso me preocupa, sabe, isso de fato me preocupa. Eu, sendo bem sincero, em diversos casos, não sempre, a máscara tem muito mais a ver com submissão do que com proteção. E a vacina, Nicolas, Desculpa, Paulo, mas e a vacina, Nicolas? Você, de forma bem direta, passando pelos protocolos da Anvisa, tendo aí todo os meios adequados de aprovação a favor dela, ficar livre dessa pauta logo, ou ainda vê ela com uma certa insegurança? Cara, eu vejo com insegurança, eu fico bastante receoso, ainda mais de onde vai vir a vacina. Eu não consigo compreender de que um país como, por exemplo, a China, onde surgiu, ela foi um dos únicos PIBs, né, se eu não me engano, de crescimento, enquanto os outros países estão sofrendo aí uma crise na economia, e agora a própria vacina vem de lá. Poxa, eu não sou conspiratório, mas eu no mínimo preciso dar uma questionada nisso. Então, vocês também estão conversando com alguém que, inclusive, tá de quarentena agora, porque eu, de fato, também peguei Covid e tomei o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina, e no outro dia eu estava bem. Então, eu me pergunto, né, quantas vidas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse também colocado esse protocolo em pauta nacional. Tá, ô Nicolas, só para finalizar aqui, só uma questão, porque é só para entendimento pleno mesmo. No caso de uma segunda onda assustando Belo Horizonte, que medidas você acha que seriam, rapidamente, que medidas deveriam ser tomadas? Eu acredito que os protocolos, no sentido de você reduzir a quantidade de pessoas, por exemplo, em um ambiente para não ter uma aglomeração, mas acho que deve continuar tendo horário integral, porque não faz sentido você reduzir o horário e ter maior pessoas nesse horário. Se você dá uma abertura, você consegue dividir a quantidade de pessoas e lidar com o problema, sabe? Eu fico vendo, talvez, aí nossos antepassados aí, sabe, que trataram com tantas coisas e a gente não conseguiu lidar com o vírus. O Átila Marinho falou que ia morrer mais de 3 milhões de pessoas. Morreu exatamente 1.388.000 pessoas. Eu não queria que tivesse morrido uma pessoa. Mas isso é a realidade, eu não posso negar ela. Então eu vejo que nós precisamos continuar as nossas vidas com os comércios abertos e lidando de forma racional e equilibrada. A escola, deixa quem quiser ir para a escola, vá. Quem quer deixar o seu filho ir para a escola, tudo bem, vá. Passa álcool em gel, coloca a máscara, vamos nos cuidar, mas não ignorar uma realidade e tentar evitar o inevitável. Nicolas Ferreira, segundo vereador mais votado da capital, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um grande abraço a você, sucesso dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado, Everton, obrigado a todo o pessoal aí da 98, mandar um abraço para toda a Direita Minas, para a galera da Direita Azul também, todo mundo que me acompanha aí, muito obrigado, que Deus abençoe Belo Horizonte. Obrigado, valeu, pessoal. Nicolas, e parabéns aí, que você faça um excelente trabalho aí, cuide bastante de uma cidade que tanto amamos aí, tenho certeza que essa nova renovação da Câmara vem para somar
Eu espero que você faça parte disso também. Obrigado, Rodrigo. 98 Talks.